Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e da garantia das funções circulatórias, respiratória, neural e endócrina do corpo. Esses parâmetros, medidos de forma regular, contribuem para que a equipe de saúde identifique as necessidades de cuidado do paciente e avaliem as intervenções implementadas e tome decisões sobre a resposta do sujeito à terapêutica. Desse modo, os sinais vitais podem servir como mecanismos de comunicação universal sobre o estado do paciente e da gravidade da doença. Os sinais vitais incluem a frequência cardíaca, medida em batimentos por minuto, a respiração, medida em incursões respiratórias por minuto, a temperatura, medida em graus Celsius, a pressão arterial, medida em milímetros de mercúrio, e a dor, averiguada em uma escala de avaliação numérica. A frequência cardíaca representará a quantidade de batimentos cardíacos que o nosso coração faz por minuto, sendo verificada por meio da ausculta no pulso apical ou palpada no pulso periférico. Na prática clínica, a equipe de saúde utiliza o pulso periférico com maior frequência para essa avaliação. Essa medida é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo e representa o movimento que as paredes das artérias fazem a cada batimento cardíaco, uma vez que a quantidade de sangue que passará pelas artérias fará com que elas estiquem. Qualquer artéria pode ser utilizada para verificar a pulsação, mas geralmente as mais escolhidas são as artérias radiais ou carótidas, porque elas permitem uma palpação mais fácil. Na avaliação do pulso, o profissional deve observar, além da medida de sua frequência, o ritmo e a força de amplitude. Para verificar o pulso periférico, o profissional precisará de um relógio de pulso ou parede, que possuam o demonstrador de segundos. Lembre-se das recomendações de precauções e avalie a necessidade. Após higienização das mãos, explique o procedimento ao paciente e posicione-o de maneira confortável. Antes de tocá-lo, aqueça as mãos, se necessário. Em seguida, palpe a artéria escolhida com as polpas digitais dos dedos médio e indicador, realizando a contagem por 60 segundos. Registre os dados no prontuário. A respiração é um mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. Este mecanismo envolve 3 processos. Primeiro, a ventilação, que é a movimentação de gases para dentro e para fora dos pulmões. Depois, a difusão, que é a movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. E, por fim, a perfusão, que é a distribuição das hemácias com oxigênio para os capilares sanguíneos e a partir deles. A mensuração do número de respirações em 1 minuto permite que o profissional monitore possíveis comprometimentos de vias aéreas superiores e inferiores e alterações da oxigenação tecidual dos pacientes. Durante a avaliação da frequência respiratória, não se deve permitir que o paciente saiba
pois a consciência da avaliação pode alterar a frequência e profundidade deste parâmetro. Na avaliação da respiração, o profissional deve observar, além da medida de sua frequência, a profundidade da respiração e o ritmo dos movimentos ventilatórios. Para verificar a respiração, o profissional precisará de um relógio de pulso ou parede, que possua o demonstrador de segundos. Lembre-se das recomendações de precauções e avalie a necessidade. Após a higienização das mãos, posicione ou mantenha o paciente em posição confortável, com os dedos no pulso radial, como se fosse controlar o pulso, e observe os movimentos inspiratórios realizando a contagem por 60 segundos. Registre os dados no prontuário. O metabolismo do nosso corpo produz energia. A verificação da temperatura corporal é resultante da diferença entre a quantidade de calor produzido nesses processos metabólicos e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Esse mecanismo é regulado pelo hipotálamo para promover equilíbrio e sofre influência de fatores internos e externos que alteram o valor da temperatura. O local onde a temperatura é mensurada é um fator que determina a temperatura do paciente. Para verificar a temperatura, o profissional precisará de termômetro digital, papel toalha, suave ou algodão embebido com álcool. Lembre-se das recomendações de precauções e avalie a necessidade. Após higiene das mãos e desinfecção do termômetro, explique o procedimento ao paciente e coloque o termômetro na região axilar, com um bulbo em contato direto à pele do paciente. Comprima o braço e coloque sobre o tórax. Após a emissão sonora, retire o termômetro, realize a leitura e desinfecção do material. Registre os dados no prontuário. Para oxigenar os tecidos, o coração ejeta o sangue pelo ventrículo esquerdo, exercendo uma pressão na parede dos vasos sanguíneos da circulação sistêmica. Ao verificar esse sinal vital, verificamos o pico máximo de pressão no momento em que a ejeção ocorre, a pressão sistólica. E a pressão mínima, exercida pelo sangue que permanece dentro do vaso quando os ventrículos relaxam, a pressão diastólica. A pressão arterial não é constante e muitos fatores influenciam como, por exemplo, a idade, estresse, etnia, sexo, uso de medicamentos, peso, tabagismo e outros. O procedimento de medida da pressão são simples e de fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Ela pode ser realizada pelo método indireto com a técnica auscultatória, usando o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide devidamente calibrados, ou também a técnica oscilométrica, utilizando aparelhos semiautomáticos digitais de braço, estando eles validados e também calibrados. Antes de verificar a pressão arterial, é importante certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas ou café, ou fumou nos 30 minutos anteriores e que não haja também fatores estressores ao paciente naquele momento.
Para verificar a pressão arterial, o profissional precisará de esfigmomanômetro, estetoscópio e suave ou algodão embebido com álcool. Lembre-se das recomendações de precauções e avalie a necessidade. Após selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço, posicioná-lo, sem deixar folgas, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Posicione o visor do manômetro aneroide de modo que fique bem visível. Feche a válvula do bulbo no sentido horário até travar. Palpe a artéria radial e insufle o manguito lentamente, observando o manômetro até parar de sentir a pulsação arterial, para estimar o nível da pressão sistólica. Desinsufle o manguito completamente. Na sequência, palpar a artéria braquial e colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mm de mercúrio, o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação, e proceder à deflação lentamente. O valor da pressão sistólica é obtido pela ausculta do primeiro som, que geralmente é mais fraco e seguido de batidas regulares. O valor da pressão diastólica é resultante do desaparecimento do som B2. É importante auscultar cerca de 20 a 30 mm abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento. Finalmente, esvaziar o manguito rápido e completamente e retirá-lo do braço do cliente. Registre os dados no prontuário. A dor é um evento subjetivo, complexo e multidimensional, e pode ocasionar graus de percepção e de sofrimentos variados, segundo a relação que cada ser humano estabelece com a sua dor. Ela é um sinal clínico essencial na assistência e deve ser avaliada por ser essencial na qualidade de vida e conforto do ser humano. É mensurada por meio de autorregistros, ou seja, é o próprio indivíduo que avalia a sua dor, segundo os seus contatos ao longo da sua trajetória, que o permitirão avaliá-la segundo aquilo que ele conhece de maior e menor dor dentro de sua vivência. Diferente dos demais sinais vitais que possuem técnicas com sequências específicas, a sua avaliação deve ocorrer por meio da comunicação verbal, ou seja, através de diálogo e questionamento. É possível fazer também a avaliação de forma não verbal, observando o posicionamento, as expressões faciais e outros fatores que indiquem a presença ou não da dor no paciente no momento da avaliação. Na avaliação da dor, o profissional deve observar a localização, intensidade, descrição do tipo da dor, se é pontada, agulhada, facada, cortante, cólica, aperto, queimação, etc. A extensão, se é localizada ou difusa, o início e evolução da dor, e os fatores que aliviam ou pioram o quadro. Alguns instrumentos são utilizados como estratégias para auxiliar essa avaliação. As escalas de mensuração da dor, que permitem que o indivíduo avalie a dimensão sensorial e a intensidade da sua dor por meio de descritores numéricos, verbais ou visuais. Após a verificação dos sinais vitais, é indispensável que o profissional informe ao paciente os resultados, realize a desinfecção dos materiais utilizados, a higienização das mãos e o registro em prontuário com suas respectivas unidades de medida. A aferição e registro completos continuam sendo um grande desafio à equipe de enfermagem e aos serviços de saúde, e as falhas em sua avaliação e anotação
prejudicam a veiculação das informações, comprometendo a avaliação dos resultados das intervenções de cuidado e a perspectiva de assistência do paciente. A aferição dos sinais vitais constitui um importante indicador de resultado do cuidado seguro, sendo seu efetivo controle influenciado por uma cultura organizacional de segurança ativa, que deve estar em consonância com a revisão dos processos de trabalho, da acessibilidade de materiais básicos e, especialmente, considerar os profissionais de saúde os principais parceiros da qualidade da assistência.